Dando início aqui à gravação da 62ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processo apenas do consórcio com o Norte, mais uma vez. O representante da empresa hoje vai ser o Dr. Yuri, que está presente já. Sim, estou aqui, Diego. Está presente, ok. Gostaria de registrar a presença do jurídico nesta reunião, ah, através do Dr. Roberto. Alguém gostaria de fazer outro registro? Bom, então dando início Diego, aqui aos... Oi, o jurídico está presente nessa reunião tá sim, através do Dr. e Roberto Campos. queria Sim. registrar e agradecer a presença do jurídico na reunião de hoje, ok? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Dando início aqui aos itens do Conorte, os primeiros itens, que são dos itens 1 ao 5, são todos para afastar para embarque e desembarque da plataforma. O representante da empresa vai querer destacar algum deles ou podemos julgar em bloco? Ô, Diego, na verdade eu tenho uma proposta para submeter à comissão aqui da condição dos trabalhos, né? Pelo que eu vi, a pauta ela está compreendida hoje com três temas, né? Parada afastada, Isso. autuações de não realização de horários e não atendimento de sinal de embarque, né? E eu queria fazer uma Sim. proposta de agrupamento, não pelo tema, mas pela linha de defesa da Conorte, né? Porque em mais de uma dessa autuação, em relação a mais de um tema, a linha de defesa é a aplicação de advertência no motorista, né? E aí eu posso citar, né, as três primeiras de paradas, uma de realização de horário, o item 14 da pauta, o item 16, 17 e daí diante. Então, como a linha de defesa é comum, é uma mesma, eu acho que a gente poderia, segue minha proposta, né, para deliberação de Vossas Senhorias, de a gente agrupar esses itens em que a linha de defesa da concessionária é a aplicação de advertência no motorista. Eu submeto à comissão essa proposta de encaminhamento e agrupamento. Presidente, a gente pode fazer dessa forma? Ô, Diego, eu creio que a minha opinião é que não, porque cada auto de infração é específico do grupo de infração, do artigo específico do que foi autuada. A linha de defesa da operadora vai nas condições que ela entender. Exemplo, essa de parar afastado, o artigo é diferente da não realização de horário. Fábio, me corrija se eu estiver errado. Pode repetir, presidente? O artigo do item 1 da pauta, parar afastado para embarque, no auto de infração lá descrito, é diferente do artigo do item 6 da pauta, não realização de horário. É isso, Fábio? São sempre naturezas distintas. O que a operadora Não. está levantando é que a linha de defesa delas é a mesma, de advertir Pois o é. motorista e tal. Aí eu posso, por não, a gente seguir nesse sentido. Os conselheiros podem se posicionar. Se eu não me engano, eu entendi que a empresa ela quer fazer três defesas, né, em determinados grupos por infração. É isso, a operadora? Ô, Cleiton, é o seguinte, deixa eu tentar te explicar. A gente tem autuações de parada afastada, né, em que a linha de defesa é a aplicação de advertência para o motorista. Mas a gente também tem não realização de horário, que a linha de defesa também é a aplicação de advertência para o motorista. E, por fim, a gente tem o tema de não atendimento a sinal de embarque, queima de parada, né, que a linha de defesa também é advertência. A minha proposta, que eu estou colocando para apreciação de Vossas Senhorias, é no sentido de todas as defesas que a linha de defesa é a aplicação da advertência, a gente agrupar e julgar de uma vez só. Foi essa a proposta. Mas também, né, se entender que não é pertinente fazer dessa forma, a minha proposta era só no sentido de otimizar o julgamento mesmo. É, Mas se entender, como eu disse, que não é pertinente, a gente pode fazer por grupo temático, né? entendi, Fica a entendi, critério de Vossas Excelências. Eu entendi. acho melhor por grupo temático, viu? Eu acho melhor, viu? Inclusive para a empresa. Idem.
Pronto, tá certo. Então, assim, pelo que eu vi, a proposta não foi acatada. Então, as 5 primeiras autuações são de parada afastada, né? Eu queria dessas 5 de parada afastadas, agrupar as 3 primeiras e depois a gente julga o quarto item da pauta e o quinto item da pauta de forma separada. Pode ser? Pronto, ok. Ok, Ok. pode ser. Pode ser Então, com a sim. palavra a operadora do item 1 ao item 3 da pauta. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os conselheiros, cumprimento Fábio, bom dia a todos os presentes. Agradeço a presença do jurídico também aqui do CTM. Pois bem, esses 3 primeiros processos da pauta, eles dizem respeito a autuações em razão do veículo ter parado afastado, né, no ponto de parada, supostamente dificultando o ingresso e a descida dos usuários no veículo, né? Nesses 3 casos, a operadora reconhece que realmente houve a falha, tanto é que decidiu internamente pela aplicação de advertência contra os colaboradores, né? E aí, com base na aplicação dessa advertência, a linha de defesa no sentido de que Vossas Senhorias considerem essa circunstância e, pela razoabilidade, né, cancelem essas autuações. Tenho conhecimento já, e por isso que queria, inclusive, juntar essas autuações, que esse fundamento de defesa não vem sendo acatado aqui nessa comissão. Mas, na qualidade de representante da concessionária, eu reitero esse pedido que se encontra formulado no recurso. Muito obrigado, presidente. Ok, obrigado. Eu passo a palavra ao representante da DIC. Bom dia, conselheiros, bom dia aos demais participantes. É caso que já temos tratado diversas vezes aqui na comissão, fato incontroverso, a empresa advertiu seus operadores e o que a empresa sempre alega nessas questões é que essa aplicação poderia elidir a aplicação da penalidade por conta dessa advertência. Nós fomos sempre pelo entendimento de que a aplicação da medida administrativa da operadora é do fórum dela, ela toma a medida administrativa que entender adequada ao caso, só que isso não implica na não aplicação da penalidade do operador. Ora, não havia motivo para não acoplagem correta, a desembarque foi feito no meio da via, os usuários desses 3 casos tiveram que descer no meio da via para aí sim andarem até a plataforma, um esforço extra para subir na plataforma, que esses terminais, o embarque da plataforma é feito na altura do primeiro degrau do ônibus. Então, quando você para afastado, exige um dispêndio de força desnecessário dos usuários, principalmente idosos e com dificuldade de locomoção. Então, eu entendo que esses autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Analista. O representante do jurídico, alguma consideração? O pessoal tá Acho que me Doutor ouvindo? Roberto? Doutor Roberto, está escutando? ou ele caiu, ou então está com alguma dificuldade para ouvir. Não, tá, ele está aqui online. Deixa eu tentar verificar aqui. Bom dia, desculpem a todos, eu estava aqui, estava meio enrolado aqui com o celular, que eu estou no celular. Eu ratifico o parecer de Fábio, acho louvável o posicionamento da empresa em punir o motorista. Acho até, né, a título de sugestão, que uma multa dessa deveria ser descontado dele, né? A gente tem aí registro de acidentes ocorridos dentro dos terminais de passageiros ou até em via pública, em que não só a concessionária ela é incluída no polo passivo da ação, como o próprio CTM. Então, são coisas bestas que acabam gerando aí um prejuízo muito maior. Então, eu ratifico o entendimento aí de Fábio. Ok, obrigado, o jurídico. Algum conselheiro quer se posicionar?
Então, em votação, itens 1, 2 e 6 da pauta, para afastado, para embarque e desembarque. Conselheiro Cleante, seu voto. Presidente e doutor Yuri, me permita só salientar uma coisa. Eu sou um dos usuários que tem dificuldade de locomoção. Então, quando acontece um fato igual a esse, é terrível para mim descer do degrau e depois subir mais um outro, podendo causar até uma queda minha, um acidente. Isso aí eu replico para todos igual a mim, como também para os idosos. Dessa forma, voto pelo indeferimento. Perfeito, doutor. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Não teve nenhuma dificuldade, foi apenas opção do motorista, indeferimento. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento de todos. Ok, indeferido 5-0. Item 4 agora da pauta, também mesmo motivo, para afastado para embarque e desembarque. O relator Clemente Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra, a Diego, operadora. opa, obrigado, presidente, me perdoe. Eu acho que a gente pode agrupar o item 4 e o item 5, né? Porque Ah, ok. também os dois são de parada afastada e basicamente o fundamento da defesa é o seguinte, é o mesmo. Beleza. Presidente, estou com a palavra? Ok, com a palavra. Obrigado, presidente. Pois bem, o item 4 e o item 5 da pauta, como eu antecipei, também tratam de autuações referentes ao fato de que o ônibus, o veículo, teria parado afastado, né, da plataforma, dificultando o acesso e a descida dos usuários. Mas nesse caso, né, o fundamento da defesa da concessionária é um pouco diferente, não é a aplicação de advertência ao motorista responsável pela irregularidade. Nesses dois casos, a gente verificou que a suposta irregularidade teria acontecido no terminal integrado de Igaraçu, em um momento, em uma época que esse terminal estava passando por obras de reestruturação, né, que dificultaram o acesso à locomoção dos veículos em geral, porque a gente sabe que esse tipo de obra provoca uma série de ajustes, uma série de modificações na rotina do próprio terminal, né? Inclusive, essas obras, né, essa reestruturação pela qual o terminal estava passando, estão registradas através de registro fotográfico no próprio recurso e anexo também ao próprio processo que essa comissão tá julgando nesse momento, esses dois processos, né? E nessa linha, a razão pela qual houve, né, o veículo foi forçado, nesse caso, a parar um pouco mais distante do local que seria adequado, é justamente essa conjuntura de obras, especificamente nesse terminal de Igaraçu. Então, considerando essas circunstâncias, considerando que não houve um ato deliberado do motorista em escolher, né, praticar irregularidade, mas na verdade o motorista se viu diante das circunstâncias obrigado a parar de uma forma que talvez não fosse a ideal, a concessionária, a Conorte, pede a razoabilidade e pede o senso de justiça de Vossas Senhorias no sentido de cancelar essas duas autuações. Muito obrigado. Obrigado, operador. Passa a palavra. Bom, conselheiros, vocês não sei se os senhores se recordam, quando nós já julgamos uma autuação desse mesmo dia, no mesmo terminal, e eu disse que chegariam outras. Que esse dia a CTM estava fazendo uma ação do Junho Violeta no terminal de Igaraçu. Então, a gerente, ao perceber que os veículos estavam parando afastado do local determinado, que apesar de provisório, como os senhores podem ver pela foto, possibilita a acoplagem correta, não há nenhum motivo para o veículo parar afastado. A estrutura provisória foi feita de tal forma que o veículo pode acoplar junto à calçada, junto ao local as fotos estão aí para provar. E a gerente, ao se dirigir aos supervisores da empresa, para solicitar o auxílio dos mesmos,
junto com a fiscalização, a resposta dos supervisores foi: pode autuar. Não foram ao local, né? Não se dignaram a colaborar com a fiscalização, simplesmente disseram à gerente de fiscalização: pode autuar. E permaneceram no local onde autuar. Eu espero que esse pode autuar, quero pensar assim, que esse pode atuar foi como que diz: ó, nós já conversamos com esse pessoal, nós orientamos, nós fazemos tudo que é possível, mas infelizmente eles não cumprem, então podem ir lá e autuem, do que ter sido uma ação de desprezo à ação da fiscalização. Quero acreditar que tenha sido isso. Mas, de qualquer forma, é isso que ocorreu e os 2 autos devem ser mantidos. Ponto. É isso, conselheiros. Presidente, o senhor me permite um pedido de esclarecimento? Pois não. Fábio, só para eu entender melhor, essas informações que você está lançando, elas estão registradas oficialmente na autuação ou no processo? Estão registradas no parecer técnico. No parecer técnico baseado na própria autuação do fiscal ou como é que Na ação que foi feita pela fiscalização no dia. Está ce- claro lá. Na data em questão, o CTM estava realizando a ação Junho Violeta no terminal. Os então, agentes identificaram vários desembarques de forma irregular no terminal e, antes de serem lavradas as autuações, solicitaram aos supervisores, junto com a gerente, auxílio para evitar essas irregularidades. E a certo, resposta foi: pode autuar, tá. É sequer porque, se dirigindo ao local. Fábio, me perdoe, o parecer é o parecer que é feito com base na documentação que consta do processo. Eu imagino, né? Eu posso estar equivocado. Então, significa que existe um fiscal que gerou um relatório que subscreve com matrícula dizendo que tem essa informação e que o viu e que registrou esse fato. É isso? No relatório do fiscal existe, não existe na autuação, porque não é necessário na autuação constar essa informação. A Eu só tô... infração é um fato claro. Parou, afastado, sem motivo justificado. Então, foi lavrada a autuação. Certo, mas a minha... No relatório da operação, inclusive com o relato, eu conversei com a gerente, Kátia, Cleiton conhece, sabe que é uma pessoa bastante arrogante, né, que chega aos gritos com os operadores, que é justamente o contrário, é uma pessoa de boníssimo trato com todos os usuários e operadores, e ela ficou, não digo indignada, mas ficou bastante entristecida, porque foi a primeira vez, olha que nós temos 35, outros têm 36 anos de trabalho junto aos operadores, e foi que ocorreu essa recusa em colaborar com a fiscalização. Entendi. Só para explicar, não só para você, Fábio, mas também para os outros conselheiros, o motivo do meu questionamento, né, é porque se realmente houve essa postura por parte dos colaboradores da concessionária, e se a gente tem um documento oficial lavrado por um servidor público que tem fé de ofício, né, a gente pode tomar as providências internas, né, no sentido de verificar quem são esses funcionários, supervisores, se for o caso, e tomar medidas cabíveis do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista administrativo. Mas para isso, evidentemente, eu tenho que ter um documento oficial registrando esses fatos, né, em que a gente possa se confiar. Era só esse meu pedido de esclarecimento, presidente, e agradeço também a você, Fábio. Ok. Eu passo a palavra ao representante do jurídico. Eu quero aí, mais uma vez, presidente, enaltecer o trabalho da fiscalização. Eu já fui gerente de fiscalização de um órgão público e sempre disse e digo que a finalidade de um órgão fiscalizador não é fazer caça-níquel ou fazer caixa com dinheiro de multa. Era muito bom que nós não estivéssemos discutindo esse tipo de coisa aqui. Mas o trabalho, reitero até o próprio Fábio aí, que temos sempre dito, é um trabalho de excelência. Obviamente que pode errar aqui ou ali. Não quero dizer com isso que os das operadoras não sejam. Lidar com o ser humano é difícil, né? O camarada dirige um carro de 4, 5 toneladas, não sei bem o certo, carregando aí, transportando não sei quantos passageiros por dia, mas infelizmente as normas existem, pessoas,
Essa autuação aí, pelo que eu percebi, não foi lavrada por um desacato, por assim dizer, uma ofensa ou um desprezo a um fiscal, mas o fato foi constatado e foi feito, foi menosprezado, né? Inclusive o trabalho das pessoas que estavam ali fazendo uma ação, uma outra ação dentro do terminal. Então, eu ratifico o parecer de Fábio. Obrigado, representante do jurídico. Algum conselheiro para se posicionar? Então, em votação, item 4 e 5 da pauta, para afastado, para embarque e desembarque. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Conheço o terminal e sei a da dificuldade de parar no próprio. Então, voto pelo deferimento dos processos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com os relatores. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento, por conhecer também o terminal. Conselheiro Cleante. No que eu não fui, no que eu fui relator, já está lá. No que eu não fui, voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferidos por 3-2. Os próximos itens da pauta, que são dos itens 6 ao 17, são todos de não realização de horário. A concessionária pretende destacar algum? Iria, Diego, a minha proposta é que a gente pudesse julgar em conjunto o 6 e o 9 e depois agrupar também um novo grupo, todos os restantes. Ok, 6 ou 9 agora, então. Tá, Ok, perfeito. com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Esses dois autos, como o Diego antecipou, eles se tratam de não realização de viagem, né? Não realização de horário. No caso do auto, que é o item 6 da pauta, a gente tem uma autuação que indica que a operadora não realizou o horário de 6h50 sem motivo justificado. E no caso do item 9 da pauta, né? A empresa não teria realizado o horário das 6h04 sem motivo justificado, né? O que aconteceu nesses dois casos também, né, e que gerou, né, a autuação, foi que o motorista, segundo nossa defesa, teria se deparado com trânsito e com congestionamento ao redor justamente do terminal novamente de Igaraçu. E ao se deparar com esse congestionamento, né, que teria sido registrado pelo sistema de GPS, segundo consta aqui da defesa que foi formulada, né, teria provocado o atraso. No primeiro caso, em que ele deveria ter realizado o horário de 6h50 e não ter realizado foi justamente o motivo da autuação, consta aqui da nossa defesa que o veículo teria chegado ao terminal de 6h12 apenas, em razão, como eu disse, desse congestionamento atípico que teria sido verificado naquela oportunidade. Por sua vez, né, no segundo caso, que ele deveria ter realizado uma viagem de 6h04, né, ele só conseguiu chegar ao terminal às 6h21, né, e aí provocou esse atraso nessa viagem. Então, considerando, né, nesses dois casos, que o congestionamento é um fato sobre o qual a concessionária não tem controle e que eventualmente pode provocar, né, alguma repercussão na operação com atraso de viagens, né, a concessionária entende que isso é uma hipótese de força maior e que elidiria, afastaria a responsabilidade da concessionária em relação a essas autuações. Esse é o requerimento da concessionária, presidente. Muito obrigado. Obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da polícia. Bom, conselheiros, no 6, a empresa alega uma coisa. Alega que o veículo 1476 teria chegado com atraso, tal. No entanto, não era esse veículo responsável pela realização do horário atuado. Conforme relatório de tempo de viagem, anexado no parecer técnico,
o mesmo operava na posição 7M, com chegada prevista ao terminal às 7h05. Ou seja, não poderia ser esse veículo que iria fazer o horário de 6h50, porque já não poderia nunca chegar às 6h50 para fazer o horário. Então, a alegação da empresa é desconexa com a realidade. Não era esse veículo que iria fazer esse horário. Então, ela não demonstra por que o horário não foi realizado com um motivo justificado, vista a divergência ocorrida. E no outro, a mesma coisa. O horário autuado, 6h04. É horário de entrada de frota, posição 14. Não tem nada a ver com o veículo citado na defesa, que operava na posição 3. 14, entrada de frota, deveria fazer 6h04. Esse veículo não entrou. Não tem nada a ver com o veículo da posição 3. Então, a viagem não foi realizada porque o veículo não entrou em operação, não tendo nexo entre a alegação da operadora e a realidade. Então, esses dois autos devem ser mantidos. É isso. Obrigado, Adilson. Eu passo a palavra ao representante do jurídico. Senhor presidente, muito bem pontuado aí, Fábio. Eu só quero, ao colega Yuri, eu quero fazer um registro aqui de que uma extinta operadora que enfrentava um problema por uma obra na 101 Sul, não é? Se fosse o caso, não estou dizendo que não há, não sei nem como é que anda aí a reforma desse terminal de Igaraçu, mas a empresa, ela se encarregou de fazer algumas pontuações para o órgão gestor, para evitar que, na hipótese em que efetivamente o, o trabalho da pista viesse impactar na operação, fosse visto. Mas o que ficou claro aí é que os veículos que estão sendo indicados não são os veículos que estavam previstos para a operação. Então, por alguma razão, esses veículos foram substituídos. Então, em que pese o esforço da defesa, eu sou pela ratificação do parecer de Fábio. Ok. Obrigado, jurídico. Algum conselheiro quer se posicionar? As duas uma entrada só que era início de operação, a outra não era. É isso, Fábio? Todos dois é a entrada de frota, conselheiro. Ah, todos dois é entrada de frota, é? Eram posições de entrada de frota. Entendi. Ok, então, em votação, não realização de horário, conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, Indeferimento. Leandro, Indeferimento dos dois. eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 5-0. Itens agora 7, 8, 10 ao 17. Também não realização de horário. Com a palavra, a operadora. Obrigado, presidente. Antes de iniciar a defesa propriamente dita em relação às autuações, essas novas autuações, eu queria fazer um registro em relação às últimas duas, né? Mas é coisa rápida. É só para informar que nós somos o jurídico do Conorte, né? E nós fazemos a defesa com as informações que nos são repassadas, né? Então, fica o responsável pela operação lá, responsável por nos passar a informação que vai subsidiar a elaboração da defesa, né? A gente não tem controle, até porque a gente não acessa os sistemas e tudo mais. E quando há esse tipo de divergência, né, a respeito da informação destacada o Fábio, eu só queria registrar que não é em nenhum momento, né, uma tentativa, né, do jurídico de levar nenhum conselheiro a erro aqui, porque eu me baseio na defesa que foi elaborada e muitas vezes não foi elaborada nem por mim, foi elaborada por um colega e tenho certeza absoluta também que nunca foi a intenção dele, né, levar ninguém, induzir ninguém a erro.
pode ter havido ou um equívoco, né, nas informações que foram repassadas ou algum tipo de outra falha, né? A gente não tem acesso aos sistemas, não tem acesso às informações e, assim, queria registrar esse fato, né? O próprio Fábio, eu acredito que ele tenha acesso aos sistemas e tudo mais e pode conferir se há alguma divergência, alguma falha das informações, mas podem ficar cientes, assim, que o meu compromisso aqui, fiel e ético, é apresentar as informações que eu acredito que sejam fidedignas e correspondentes à realidade, e sempre que há esse tipo de divergência, não é nenhuma tentativa de ludibriar, ou então de tentar obter um resultado positivo para o meu representante fora das quatro linhas do jogo. Queria só fazer esse registro. Em relação a essas novas autuações, né, que também dizem respeito à não realização de horário, né, a justificativa, o fundamento da defesa da concessionária é no sentido de que todos esses veículos apresentaram falhas ou então problemas de natureza mecânica. Esse é um tema recorrente aqui na comissão, motivo pelo qual também não vou tomar muito tempo de vossas senhorias, mas a linha de defesa da concessionária é basicamente de que a ocorrência de um problema mecânico é um evento inesperado, sobretudo quando há a comprovação de que esses veículos estavam com os seus certificados de vistoria e manutenção em dia, né? Ou seja, a concessionária estava cumprindo com suas obrigações técnicas no sentido de fazer as manutenções periódicas e mesmo assim, infelizmente, como é da própria natureza desse tipo de objeto, esses veículos vieram a dar problema e atrapalhar a operação, nesse caso, com a não realização de horário. Então, com base nesses fundamentos, a concessionária pede a Vossas Senhorias que seja dado provimento a esses recursos para cancelar essas autuações. Muito obrigado, presidente. Obrigado à operadora. Eu passo a palavra ao representante da. Bom, conselheiros, esses casos são quebras na garagem, horários de entrada de frota. Por exemplo, o 7, problema identificado na garagem, não fez 618, entrada de frota. O 8, problema identificado na garagem, não fez 618, entrada de frota. O 10, 5h40, identificado na garagem, entrada de frota. O outro, 5 horas, entrada de frota. O outro, 4h50, entrada de frota. 4h55, entrada de frota. O outro quebrou às 11 horas e não realizou 13h48, mais das 2 horas. Então, todos esses casos estão dentro daquela discricionariedade que a comissão criou. Ou foi problema identificado na garagem e não houve a correta substituição pelo carro reserva de imediato, já que o problema foi identificado na garagem e poderia rapidamente ser resolvido, ou que excederam aquelas 2 horas que a comissão entende como suficiente para que a empresa possa efetuar uma troca de veículo. E não foi feito. Então, todos esses autos devem ser mantidos. É isso. Obrigado a Vítor. Eu passo a palavra ao representante do jurídico. Ô, Fábio, era uma pergunta que eu estava ouvindo aí o colega falando, do Yuri, com relação ao quantitativo do número de carros reservas, né? Então, isso não foi observado. Estou certo na minha interpretação? O problema é identificado na garagem. A garagem já tem os carros reservas disponíveis, então ela pode rapidamente efetuar a substituição, e ela nunca o faz, nessa questão da entrada de frota. E, nos outros casos, são as quebras que excedem as 2 horas. Ela, em vez de também, nesses casos, colocar o veículo reserva para substituir, prefere ou não realizar a viagem ou tentar fazer conserto no equipamento que excede essas 2 horas que a comissão já deu como suficiente para efetuar a substituição ou o retorno do veículo, e ela não faz. Então, todos esses casos são dentro desses parâmetros. Ok, entendido, presidente. Eu me antecipo para dizer que ratifico o parecer aí de Fábio. Eu queria falar com o Fábio uma situação. Ô, Cleiton, Fábio, diga, Cleiton. existe auto de infração para não utilização da frota reserva? Não, não existe esse tipo de autuação, de não utilizar a frota reserva. O que é autuado é a não realização do horário.
independente do motivo. Se não utilizou a frota reserva ou se não conseguiu o conserto do veículo a tempo de realizar o horário. Mas não existe uma autuação específica para isso de não utilizar a frota reserva. Então a situação precisa ser consertada na reunião do CSTM, né? Porque, segundo nos pareceres, a frota reserva ela é remunerada para isso, né? A frota Então reserva é remunerada. é uma falha do Ela regulamento. entra na frota cadastrada. Então, ela é remunerada. Ela está sendo remunerada, Está sendo né? remunerada. Então, é uma falha do CSTM, a gente, de certa forma, levar isso para o CSTM para que isso. Não é nem a gente conselheiro, né? É o próprio CTM levar isso de proposição, de proposta, para que se seja, de certa forma, verificado essa situação, né? Porque vai dar a entender que é melhor numa viagem não ser realizada do que usar a frota reserva. Enfim, é questão de números aí, né? Mas é uma situação que merece ser revista. Ô, Fábio, pro meu conhecimento mesmo, o que significa dizer que a frota reserva está sendo remunerada? É desconhecimento mesmo, leiguice. A empresa tem uma frota cadastrada, certo? Dentro Certo, dessa frota cadastrada, existe a frota em operação, X veículos, e a frota reserva, mais X certo. veículos. Então, vamos supor, no caso, em um caso aí, o governo dissesse, não, eu não pude efetuar a substituição do carro reserva, porque meus carros reserva são o XYZ, e esses carros XYZ já foram utilizados para cobrir a quebra do carro tal, tal e tal. Aí sim, estaria devidamente documentado e lastreado no motivo justificado para a não realização. Não, mas assim, quando um veículo substituto não é utilizado, a empresa ainda assim é remunerada por esse É veículo, é? remunerado, o carro está sendo remunerado. Mesmo ele não sendo utilizado na operação, o carro está sendo remunerado. Entendi, perfeito. Só para eu entender mesmo. Obrigado. Nada. Presidente, eu queria fazer uma fala em cima do que o Cleiton falou aí, Fábio. É estipulado um número de carros de reserva, não é isso? A gente não tem, o regulamento não prevê uma punição para a hipótese do carro reserva não entrar em operação. Mas o fato grave aí é que vamos admitir que houve uma força maior que afastasse, que impedisse que aquele ônibus, que também está sendo remunerado, eu acho que a gente deve estar falando do regime transitório, né, lá atrás, que a empresa recebeu, e que o veículo, por alguma razão que não diz respeito ao operador, ele foi impedido de fazer a viagem e ele não conseguiu, dentro daquele prazo estipulado, seja ele a depender do problema, fazer a correção ou a substituição. Mas aí, nesse caso específico, o conserto não foi realizado, mas o carro reserva não foi acionado, ou seja, não se apresenta justo que seja a empresa seja remunerada por dois veículos e que nenhum deles tenha entrado em operação. Se o carro reserva tivesse entrado em operação com atraso, o que quer que seja, aí sim, eu seria o primeiro a dizer, peraí, a gente não pode estar contando minutos. Segundo, que eu acho que quando foi fixado esse tipo de tempo, a gente vivia uma realidade. Porque no Brasil a gente tem vivido um tempo muito mutante em que as coisas têm que se adequando. Eu vejo esse conselho sobre razoabilidade, e essas normas foram criadas lá atrás. É preciso, Cleiton, a gente se debruçar sobre isso para fazer vamos dizer assim, vamos renovar, vamos atualizar essa coisa dessa legislação naquilo que se fizer necessário. Mas nesse caso específico aí, não é justo que seja remunerado os dois veículos e que o usuário. Primeiro carro, se efetivamente esse carro quebrou, foi por razões alheias à empresa, mas o segundo não tem entrado em operação, aí não tem justificativa nenhuma. Seria até um complemento indevido, porque foram remunerados os dois veículos e a sociedade ficou desguarnecida do transporte. E a luta tem que ser permanente. Se fala muito o número de passageiros que tá correndo para a moto, está correndo para o Uber, isso traz sim um prejuízo para o transporte coletivo de passageiro, mas é preciso que seja ofertado aí um serviço de excelência. Não quero
disse que os operadores não fiquem nessa, não vão nessa busca incessante. Bandeira está aí, um ativo aí, um sujeito está sempre brigando, inovando, indo atrás. Mas nós somos sempre muito cobrados, até que diminuiu agora pela população. Temos um conselho de representantes também muito atuante. Então, situações como essa, infelizmente, não tem como acolher essa razão. Acho que seria presentear uma falha. Então, eram essas ponderações que eu queria fazer. Ok. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos por esclarecimento. Vou colocar em votação itens 7 e 8 da pauta e do item 10 ao 17. Infração não realização de horário. Conselheiro Cleante, seu voto. Presidente, um pouquinho antes do meu voto, eu queria só fazer um apêndice ao doutor Yuri e ao escritório dele. Em tempo nenhum, doutor, nós nos sentimos que estamos sendo ludibriados. Ao contrário, temos o seu escritório, pela sua forma de agir, uma coisa que é de lisura e proatividade, viu? Então, fique É, tranquilo que não nos sentimos assim. Ao contrário. E quanto ao meu voto, voto por indeferimento, presidente. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Antes de meu voto, eu gostaria de reafirmar o que o cliente falou. Conheço os dois sócios principais do escritório, né, que é Ricardo Dali e Eduardo Coelho. Todas pessoas íntegras, competentes, a quais eu admiro muito. Em Eu acho, segundo lugar, com o voto, eu voto pelo indeferimento. presidente, eu queria ratificar o que foi dito aí por Bandeira também. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Acompanho todos os relatórios. Ok. Eu voto pelo indeferimento de todos. Quem falta julgar ainda? Indeferidos, todos indeferidos, 5-0, exceto 7, 11, 7, 11 e 15, que foram indeferidos 4-1. Os demais foram indeferidos 5-0. E os 7, 11 e 15, indeferido 4-1. Bom, os últimos itens da pauta são dos itens 18 ao 24, que são queima de parada, né? Não atender sinal para embarque e para embarque. Isso. A operadora vai querer destacar algum desses? podemos jogar todos juntos. Ok. Então, com a palavra, o operador. Conselheiros, são autuações por não atendimento de parada, queima de parada, né? A operadora, no recurso, reconhece que houve a irregularidade e a linha de defesa no sentido de que foi aplicada advertência ao motorista que incorreu na infração, né? Já foram julgados, outros recursos também com a mesma linha de defesa, então, devolvo a palavra para não tomar tempo de Vossas Excelências. Devolvo a palavra, presidente. Ok, obrigado, operadora. Eu passo a palavra ao representante da BIC. Ok, presidente. Antes, só queria ratificar o que foi dito por Cleanto. Eu também não acredito que o escritório recebe dados e, eventualmente, pode receber dados conflitantes, mas isso devido a erros, não a querer agir de má fé. Isso não acredito mesmo. Quanto à questão desses autos,
é aquela questão de queima de parada, que é a infração que eu considero a pior para o usuário. Não realizar um horário, pode ter o carro quebrou, o cadeirante não ser transportado porque a PEV estava quebrada ou cai, um equipamento mecânico pode quebrar, mas queima de parada é você não ser atendido o seu direito de se locomover apenas porque o motorista não quis, é um absurdo e essas autuações têm que ser mantidas. É isso. Obrigado, Adilson. Passo a palavra ao representante do jurídico. Eu quero fazer um registro aqui. Nosso diretor de operações, ele é usuário do sistema. E ele, por duas oportunidades, ele foi vítima de uma queima de parada. E ele tratou de falar com o responsável da empresa, não foi o proprietário nem nada, tá me fugindo o nome do cargo. E ele relatou os fatos, e então o representante da empresa perguntou se a fonte era fidedigna. Foi quando ele disse, fui eu mesmo, né? A empresa termina sendo penalizada, mão de obra, né? Todo trabalho que tem mão de obra, com raríssimas exceções, vai acontecer, né? Atitudes que vão levar a um prejuízo à empresa. Eu, eu deixaria aqui como uma ideia para os operadores que, quando tivesse uma votação como essa, fizesse a presença de um ou dois motoristas para que ele verificasse o posicionamento do conselho e o prejuízo que aquela atitude dele, que por alguma razão pessoal dele, a não ser que tivesse alguma razão dentro do ônibus, sei lá, superlotação, o que quer que fosse, né, que ele não se sentisse seguro em colocar mais passageiro no ônibus. Mas eu acho, Bandeira, isso de um cunho pedagógico muito bom. É o cara, aquela advertênciazinha, para ele às vezes não soa nada, mas ele verificar o que é, se for ele, se forem outros motoristas, o tamanho da conta que a empresa vai pagar por conta de 3, 4 minutos que ele perca numa parada. Eu acho que isso serve como um cunho educativo, deixa aqui essa ideia, como eu disse, é, mantida essa autuação, vai vir um recurso pequeno para o caixa do CTM, mas a situação fatalmente vai acontecer. Não é que não vá deixar de acontecer nunca, mas eu acho que pode se reduzir drasticamente. Entendo que a empresa tem inúmeros problemas, inúmeras ações muito mais importantes do que essa para poder operacionalizar a frota, mas eu acho que eu lançaria essa ideia porque é muito importante ele perceber que aquilo ali não é a birra de um chefe, não é excesso de zelo do chefe, é que aquela atitude pode tomar uma dimensão muito maior. Então, feitos esses comentários, eu quero ratificar aí a parecer de fato. Obrigado, representante do jurídico. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 18 ao 24 da pauta, infração queima de parada. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleanto, seu voto. Em deferimento de todos, presidente. Diego, conselheiro Cleiton está na sala. Ele está sim. Cleiton, está escutando? Pedi aqui para ele ativar o som. Talvez o fone dele esteja desativado, Diego. Pode ser. Oi, Diego. Oi, Diego. Oi, está Alô? escutando? Falta o seu voto.
Tô passando aqui, tava passando aqui por debaixo do viaduto aqui, dentro do busão aqui, tô dentro da prefeitura já. Qual é a infração? É as últimas queima de parada, é, Diego? São as últimas queimas de parada, 18 ao 24. Indeferimento, Diego. Indeferimento. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento de todas. Ok, presidente. Então foi indeferidos 5-0. A gente finaliza assim por hoje. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Até a próxima reunião. Bom dia a Bom todos. dia, Até a bom próxima. trabalho. Bom final de semana, gente. Até mais. Próxima reunião é quarta próxima. Isso. Próxima reunião está. Isso, quarta-feira,